Bom, é isso aí. Com muita alegria estamos iniciando esse novo projeto com essa parceria maravilhosa BMS, né? E aqui nos estúdios da BMS em São Paulo, nós estamos iniciando o podcast TechStack. Olha que interessante. E é um podcast que tem a obrigação, né, de ser um podcast referência para esse setor que é tão importante, que é o setor de impostos, né? Como o nome diz, tecnologia tributária. Porque, é claro, você que é empresário não quer pagar nem mais, nem menos, quer estar certinho ali. E, claro, no nosso Brasil, que tem essa complicação tão grande tributária, nós fazemos um convite para você participar a partir de agora desse podcast, que é o TechStack. E olha, eu já vou convidar você a sentar o dedo aí, né, no like, curtir, compartilhar. Você que é empresário, você que é empreendedor, eu acho que nós vamos trazer aqui informações de muita relevância para você. Então nós estamos iniciando o primeiro episódio, né? E com muita alegria nós vamos começar esse primeiro episódio com o pé direito. E hoje aqui no nosso, eu já estou trazendo o Antônio Claré, né? Que é médico, e também aqui participando com a gente da BMS a Natália, que é a diretora aí de produtos de previdência, né? É isso, né? Bom, primeiro eu quero agradecer tanto ao Antônio quanto a Natália de estar participando desse novo projeto aqui, e para nós é uma alegria muito grande já começar assim, começar com o pé direito, né? Primeiro, é claro, eu quero pegar um oi aqui da Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem. É uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço. E nós temos muito assunto, né? E muitos assuntos interessantes para a gente discutir durante toda essa caminhada que a gente está startando hoje, é isso, né? Isso, vamos lá. Então tá. E aqui um médico, né? Que vai se apresentar, vamos falar de muita coisa interessante, que é o Antônio Claré, né? Que já é médico da Brinks, essa empresa tão grande, multinacional, né? E hoje o Antônio está aqui representando a Brinks, mas também representando essa questão da medicina do trabalho. Nós vamos discutir sobre isso. Antônio, muito obrigado por você estar participando com a gente, tá? Obrigado, André, pela oportunidade. Agradecer a BMS, a TechStack também por essa oportunidade. Vai ser um bate-papo muito enriquecedor para todos nós. Que legal, olha, com certeza. Bom, eu vou começar com o Antônio, tá? Porque a gente tem muito papo para bater, muita história, mas eu queria que antes, primeiro, que o Antônio contasse um pouquinho dessa sua história, dessa sua relação com a medicina e, digo-lhe mais, com a relação com a medicina do trabalho, né, que a gente estava falando aqui antes, que é uma coisa que hoje, acho que talvez em nível mundial, ou em nível brasileiro, ou em nível mundial, se você vai me esclarecer, tem ficado cada vez mais como uma profissão mais real, mais colocada. Eu queria que você começasse a contar um pouquinho a sua história, quem é o Antônio, como tem essa relação com a medicina e depois com a medicina do trabalho. Claro, vai ser muito bacana poder falar um pouquinho de tudo isso. Começando por mim, Antônio é um mineiro lá do interior de Minas Gerais, da cidade de Borda da Mata. Borda da Mata. Isso aí. Começou na faculdade de medicina ainda jovem, ali antes dos 18 anos, e ali ao longo da formação médica, sempre muito voltado às questões assistenciais, tá? Ingressei logo após a formatura na residência de anestesiologia, uma área estritamente hospitalar, voltada com centro cirúrgico, mas por questões ali do destino, acabei tendo que interromper esse caminho, ingressei nas Forças Armadas. Fiquei trabalhando ali junto do Exército Brasileiro e durante esse período surgiu a oportunidade da especialização em Medicina do Trabalho. Com isso iniciamos esse projeto, né, junto com outros amigos na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E lá pude observar dentro da turma que muitos dos profissionais colegas médicos que estavam ali estavam tentando aquela especialidade como uma segunda especialidade. Uhum. E eu estava ingressando como uma primeira especialidade. Uhum. Vislumbrei aquilo como uma oportunidade de mercado, me encantei com as questões relacionadas entre a parte médica, assistencial, a parte jurídica e toda a parte que poderia contribuir com isso para as empresas. E desde então adotei como especialidade única e sigo nesse caminho desde 2010. Sabe que você falou uma coisa bem interessante, que é essa questão da medicina do trabalho. Até para mim, eu sempre vi essa questão da medicina do trabalho como pediatra e médico do trabalho, cardiologista e médico do trabalho. Dá-se aquela impressão que o médico do trabalho tem só aquela função básica
de dizer, você está bem, pode começar, você está bem, pode ir embora, né? Então assim, dá-se eu acho que historicamente, né, na ideia de todo mundo tem isso, e hoje a medicina do trabalho vem evoluindo para ser um ponto focal mesmo, né? Isso, já existe curso assim dentro da medicina, especialização em medicina do trabalho? Exatamente, André. Essa questão era muito comum no passado, havia já regulamentação e obrigatoriedade da presença de médicos do trabalho nas empresas, mas eles nunca eram capacitados para a exclusividade desse trabalho. Era mesmo que um bico dos profissionais. Com o passar dos anos e o entendimento das empresas da importância e do protagonismo desse profissional e dessa área, naquilo que ela pode contribuir para as empresas, essa especialidade, foi ganhando relevância, e com isso o mercado foi carecendo de profissionais. Hoje existe como especialidade regulamentada dentro do Conselho Federal de Medicina, com cursos próprios de especialização, provas de título, há uma associação, né, a ANANT, a associação que regulamenta toda a atividade da medicina do trabalho a nível nacional, com congressos anuais, provas de títulos para certificações desses profissionais. Agora sim, Antônio, quando e como o Antônio fez essa relação com a Brinks, né? Foi uma ideia, você já tinha essa ideia de entrar, não sei se você já tinha trabalhado, né, nesse mercado antes. Como que você veio para a Brinks e como foi? Que momento? Como eu disse lá no início, eu iniciei minha atividade na medicina do trabalho em 2010, a princípio na cidade de Belo Horizonte. Eu fiquei lá por 3 anos, mas atuando em área de consultoria. Certo. Depois aqui em São Paulo também tive uma experiência na consultoria. Foi muito importante para mim como profissional conhecer o que essas empresas fazem e a maneira com que elas lidam com clientes. Mas eu entendia que eu precisava contribuir um pouco mais no sentido de melhorar a vida das pessoas, dos funcionários. E aí, por coincidência do destino, ali no meio da pandemia do Covid-19, eu recebi uma ligação de recrutamento e seleção com interesse na minha pessoa para assumir esse cargo dentro da Brinks. E aí, hoje o seu cargo específico dentro da Brinks é coordenador médico do trabalho. Coordenador médico do trabalho. Exato. Tá. E aí foram ali algumas reuniões, né, por videoconferência ao longo da pandemia. E aí desde o dia 1/6 de 2020, em junho de 2020, eu assumi esse posto e estou lá desenvolvendo esse trabalho de coordenação médica. Que interessante. Agora sim, sabe o que eu acho bacana? Que a gente começou esse podcast falando de imposto, de tributo, e do nada a gente virou para a medicina do trabalho, e agora eu quero trazer essa conexão, né, de como que a medicina do trabalho pode estar dentro da empresa com essa importância que ela tem, e também como que o empresário, essas grandes empresas, podem reverter isso também, né, de uma forma lucrativa dentro dos impostos. A gente vai entrar nesse detalhe, mas só para puxar o gancho, eu queria que a Natália falasse um pouquinho disso, Natália, que você abrisse esse caminho para a gente dentro do nosso podcast, falando como que a gente pode fazer a relação da medicina do trabalho, né, com a questão dos impostos. Vamos lá. A gente tem um tributo específico, uma contribuição previdenciária que incide sobre a folha de pagamento das empresas. Nessa contribuição previdenciária, a gente tem um índice chamado FAP, que ele varia anualmente conforme aí os índices de acidentabilidade. Então, se a empresa tem mais afastados, menos afastados em decorrência de acidentes do trabalho, isso vai computar ali no índice que vai se refletir diretamente na contribuição previdenciária mensal da empresa. Então, esse índice foi criado com o objetivo de fomentar mesmo as empresas a investirem em saúde e segurança do trabalho. Então, nesse caso aqui, essa correlação entre a medicina do trabalho e a tributação é específica nesse índice que vai incidir diretamente ali na contribuição da folha de pagamento mensal da empresa. Agora sim, Antônio, qual que é o papel, então, do representante da medicina do trabalho de uma empresa, além
dessa questão de impostos e tal, qual que é o papel em si, né? E em que momento você também percebeu que dentro de todos esses papéis também ainda tinha esse caminho dentro da empresa? A atribuição do profissional médico do trabalho, ele é de prevenção, é promoção à saúde e prevenção de doenças. Certo. Tá? Em cima desse pilar, a gente consegue vislumbrar possibilidades grandes para a empresa no sentido até tributário, como a Natália colocou. Por quê? Quando nós propiciamos para os funcionários promoção à saúde, promovemos que eles sejam mais saudáveis, a gente aumenta a satisfação deles no ambiente de trabalho, a produtividade deles, trazemos para a empresa profissionais mais lucrativos para o negócio. Em relação à prevenção de doenças, nós estamos falando de doenças comuns, sejam elas corriqueiras, endêmicas, epidêmicas. Você também vai trazer, se você previne esses adoecimentos, um número menor do absenteísmo. Esses funcionários faltam menos ao trabalho, consequentemente isso já traz um ganho financeiro para a empresa. E linkando finalmente no que a Natália colocou, nós prevenimos o adoecimento ocupacional. Nós temos uma série de doenças que estão relacionadas com a atividade comercial das empresas. Então o nosso foco é atuar na prevenção dessas doenças para que essas doenças não apareçam nesses índices que a Natália colocou, que vão impactar no FAP das empresas. Tá? Agora sim, você, claro, está à frente da Brinks, como você falou, desde o início da pandemia. Você entrou, acho que, num momento bem complicado. Você consegue relatar para mim, assim, algumas conquistas dessa sua trajetória dentro da Brinks? Acredito que sim, apesar do pouco tempo lá, eu considero que ainda é um tempo curto, né? Nós vamos completar 4 anos já junto da Brinks, mas o início foi bastante desafiador. Certo. Nós tínhamos ali 3 meses de pandemia, desde o decreto da pandemia da Organização Mundial de Saúde, e ainda se sabia muito pouco do combate ao vírus, das boas práticas que realmente, efetivamente, traziam benefícios. Eu acho que foi o momento mais desafiador, inclusive para os profissionais de saúde. Com toda certeza. Até todo mundo no Brasil inteiro sempre focou muito nos profissionais da saúde, que realmente foram à frente dessa batalha sem muitas armas, né? Assim, com armas ali, vamos usar um termo meio forte, mas improvisadas, apropriadas, fazendo, né? E isso também dificultou todas as empresas, inclusive a empresa Brinks também, né? E aí nesse momento você conseguiu fazer ações ali e se preocupar com isso também. Um grande desafio nosso foi que a atividade em si da empresa ela foi considerada uma atividade essencial e não pôde ser paralisado os serviços. Então a gente tinha que manter as equipes trabalhando, garantindo a segurança delas, garantindo a segurança das famílias dessas pessoas. Então nós implementamos uma série de ações de prevenção, plano de contingência ao combate à Covid-19, sempre amparado nas legislações vigentes no Brasil, também atenciosos a legislações regionais, porque também houve, né, por parte do governo federal à época, a liberação para que esses entes próprios municipais pudessem ter essa autonomia. Então a gente tinha que estar antenado a todas essas legislações para poder propiciar para o funcionário nosso segurança, garantindo a operação e a efetividade do negócio. Então esse já foi um início bastante desafiador, que eu considero uma vitória, assim, porque nós tivemos índices muito bons em relação a número de contaminados. Infelizmente tivemos alguns óbitos de funcionários que adoeceram durante a pandemia, mas se nós compararmos com números tanto regionais, locais e nacionais, os nossos índices foram muito bons. Eu considero que foi um sucesso o trabalho que a Brinks desenvolveu, porque ela já havia começado esse trabalho antes da minha chegada dentro da pandemia. Atenuada a questão da Covid, a gente pôde atuar mais na prevenção e na atividade fim da médico do trabalho, e contando com parceiros que temos, podemos desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde, melhorando índices de passivo ocupacional dentro da empresa. E aí a gente foi buscar alternativas no mercado para potencializar esses ganhos. Foi onde encontramos, através de uma indicação, a BMS, e desde lá começamos um namoro ali ao longo de 2021 para poder iniciar o trabalho.
Tá, e aí a BMS entrou junto com você, né, com toda essa assessoria, né, essa inteligência tributária. E aí eu queria saber primeiro de você mesmo, Antônio, o que você viu, como foi esse atendimento, qual foi, a partir do momento que a BMS entrou, o que agregou, né, para você? Desde o início, a apresentação da BMS, ela foi muito objetiva, muito profissional e sempre transparecendo muito a competência e a qualidade dos serviços oferecidos. Nos chamou a atenção os índices apresentados, os cases de sucesso, a carteira de clientes que até então eles estavam assessorando, e isso nos criou uma grande expectativa frente à possibilidade da atuação junto à Brinks. Levamos isso para discussão, obviamente, da diretoria, e desde então a gente conseguiu a aprovação e começamos a trabalhar juntos. Uhum. Agora eu queria saber da Natália qual foi o trabalho exato que a BMS fez com a Brinks, aonde que a gente encontrou, aonde que estava o caminho, o que a gente conseguiu, né? Eu queria que você esclarecesse isso para a gente. O primeiro passo que a gente implantou na Brinks foi um mapeamento. Foi olhar para a situação da empresa e ver como eles estavam executando os processos até aquele momento, quais eram as dificuldades que eles tinham no dia a dia, como medicina ocupacional, como setor de segurança do trabalho. Então foi fazer um mapeamento, olhar e tirar uma foto ali de contava a situação deles, e a partir disso a gente foi desenvolvendo estratégias para lidar com as dificuldades, para diminuir os afastamentos, auxiliar o Dr. Antônio e a equipe dele no que eles podem fazer para melhorar não só o ambiente do trabalho, mas também essa questão da tributação, reduzir os números de afastamento e também aliado aí a uma redução da carga tributária com relação ao índice FAP. E assim, Antônio, em quanto tempo você começou a ver resultado? Olha, muito honesto contigo, André, essa questão toda que a Natália colocou é realmente o grande know-how da BMS, tá? Ela pôde mostrar e demonstrar para a empresa de forma muito dinâmica e rápida um diagnóstico inicial e, através desse diagnóstico inicial, traçar planos de ação com resultados a médio e longo prazo, tá? Então eu consigo te dizer que ali, menos de 90 dias, a gente começou a já obter resultados interessantes em relação à gestão da informação, à qualidade da informação e ao trabalho de correção, né? Trabalhos de correção em relação a contestações de NETEP, a contestações junto à Previdência. Isso tudo foi criando ali um alicerce para a construção de outros trabalhos em relação à contestação de FAP, que hoje a gente já executa junto da BMS. Antônio, eu queria também aproveitar essa sua expertise, essa sua história, todo esse seu conhecimento, e queria ver se você consegue falar um pouquinho qual que é o futuro, então, qual que é o caminho, né, para o futuro da medicina do trabalho, não só da Brinks, como também da medicina do trabalho como um todo, e a importância que isso tem para as empresas, né? Eu queria que você desse isso como uma dica, como uma ideia de hoje para o futuro, quais são os desafios, o que a gente tem. Hoje não dá para deixar a saúde como secundário. Ela tem que ser essencial em todos os níveis, e a saúde dentro das empresas, passando pela medicina do trabalho, ela tem a tendência de ser cada vez mais relevante, e ela tem que ter uma interlocução maior com as demais áreas, seja ela operacional, seja ela área tributária, dentro do departamento pessoal, na tomada de decisões dessas empresas. A opinião e as diretrizes da medicina, elas precisam estar sempre junto dessa tomada de decisão. A saúde do trabalhador é que vai desencadear um resultado econômico-financeiro positivo, um adoecimento menor, pessoas saudáveis, mais felizes no trabalho, menor taxa de turnover, menor número de absenteísmo. Então eu acredito que esse é uma dica e uma tendência que eu espero muito ver em breve no mundo empresarial. Bom, eu acho que eu quero agradecer a Natália, né, de estar aqui.
Quero deixar o convite aqui aberto para mais participações suas, tá, Antônio? Sempre que a gente precisar saber de medicina do trabalho, a gente vai convidar você, tá? Eu quero que esse convite já fique aberto. Quero agradecer aqui a Brinks, né, por ter não só fechado essa parceria com a BMS, mas também ter liberado o Antônio para vir aqui bater esse papo com a gente. E agora eu queria deixar aqui para você, Antônio, esse podcast totalmente aberto para suas considerações e claro, ver o que você ainda quer assinar dentro dessa entrevista. Então agora todas as câmeras, os microfones são todos seus. Hein? Primeiramente, agradecer muito a oportunidade, o convite. Eu fiquei muito honrado de poder participar. Agradecer em nome até da medicina ocupacional, da medicina do trabalho, a oportunidade de poder trazer um pouco da área, da relevância da área para esse tema que às vezes não é tão relacionado à área de saúde, tá? E eu acredito que seja essa mensagem, de trazer para os empresários, de levar para o mundo corporativo a importância da medicina do trabalho, a importância da tomada de decisão, sempre aliada com foco na pessoa, com foco na saúde do funcionário. Bom, Natália, muito obrigado. Tá? Você obviamente vai ficar aí preparada para próximos, né, podcasts aqui com a gente. Muito obrigado, tá, Antônio? E assim a gente encerra, né, e com muita alegria, com muita satisfação e com muita informação, é claro, esse primeiro episódio do TechStep. Lembrando, é claro, que se você gostou do nosso conteúdo, já se inscreva aqui nos nossos canais, tanto no YouTube, no Facebook, Instagram, para você acompanhar aí sempre o nosso TechStep, tá? É um prazer, muito obrigado e até o próximo episódio.